Agora é o ato da edificação, é o momento em que nós compreendemos como mais importante do culto. Porque até agora nós falamos com Deus, nós oferecemos a Ele as nossas vidas em adoração, em louvor, em oração. Nós falamos com Ele e agora Ele falará conosco diretamente por meio da Sua palavra. Não que Ele não tenha falado nos momentos anteriores, partindo da premissa que tanto nas leituras que fizemos anteriormente, quanto na musicalidade que nas letras nós temos as verdades bíblicas, então Deus já tem falado conosco. Mas o momento da exposição da palavra é um momento especial do culto, em que nós nos silenciamos e toda a atenção do nosso ser é voltada somente à voz do Senhor. Então abra sua Bíblia para isso, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 40 ao 42 e do 49 ao 56. Hoje nós vamos falar sobre a graça restauradora para as nossas famílias. Leitura alternada, mesmo assentados como vocês estão. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam o esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Palavra do Senhor. Pai, fala conosco nesse momento por meio da reflexão da Tua palavra. A exposição dela é vida para as nossas vidas. Precisamos ouvir a Sua voz e ela é essa revelação especial que toca no mais profundo do nosso ser e nos faz viver para Ti. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Qual a maior resposta que você espera para a sua família? A família tem sido um grande desafio para nós. Quantas vezes nós paramos e analisamos a nossa família e enfrentamos crises profundas sobre resultados que não alcançamos, ou condições que não queríamos, ou situações que não desejávamos, ou ainda realidades que, se nós pudéssemos mudar num estalar de dedos, nós mudaríamos. Em quantos momentos na sua jornada, e olhando para a sua condição familiar,
você chegou a uma percepção única que somente o milagre de Deus pode solucionar o problema da sua família. Porque todas as tentativas já foram tomadas. Nós oramos, nós orientamos, nós acompanhamos, nós ensinamos, nós conduzimos. A nossa igreja tem desenvolvido muitos trabalhos com todas as faixas etárias, com a preocupação de fortalecer as nossas famílias. Temos uma sala específica para casais, trabalhando exatamente os temas mais relevantes para os desafios conjugais e familiares, com a ênfase no fortalecimento do casal e da família, porque nós entendemos que a família é o maior bem de Deus dado para nós e que nós devemos investir toda a nossa força na nossa família. E tudo isso tem uma finalidade: fazer com que as nossas famílias sejam dia a dia santificadas por Deus, aperfeiçoadas por Deus. Mas ainda assim, em muitos momentos, nós olhamos e falamos: Deus, o que está errado? O que mais precisa ser feito? Em muitos momentos nós olhamos e parece que tudo o que se faz ou o que está sendo feito não traz o resultado que nós tanto desejamos. Isso cansa. Isso nos dá uma perspectiva de que nós viveremos até o último dia da nossa vida e não veremos o nosso lar ou a nossa família numa condição que nós tanto almejamos. Mas é exatamente nesse momento que a palavra de Deus vem diretamente para os nossos corações, nos ensinando que, primeiramente, nós somos falhos. E que até mesmo meu desejo para a minha família está formatado dentro da minha imperfeição. Ou seja, nem sempre aquilo que eu desejo, por melhor que seja, para a minha família, não é a vontade de Deus. Primeiro fundamento. Segundo, nem sempre as formas que nós adotamos, mesmo utilizando a Bíblia ou o nome de Deus, são adequadas. Quantas vezes a palavra de Deus ou o nome de Deus, durante toda a história da humanidade, foram usados de forma equivocadas, revelando que, muito mais do que a utilização da forma, eu preciso ter intimidade com o Senhor. Nem sempre eu as utilizarei, porque Deus fará antes que eu faça. Terceira verdade, isso revela para nós que, por mais que você corra, por mais que você se frustre, por mais que você fique decepcionado com a condição do seu casamento ou da sua família em não atingir o objetivo que você tanto espera, por mais que isso aconteça, Deus continua cuidando da sua casa. Deus continua cuidando da sua família. O que é impossível para você, o que é impossível para mim, para Deus é questão de tempo. E o tempo de Deus não é o nosso. 1000 dias pode ser um dia para Deus, ou vice-versa. O nosso senso de urgência não é o senso de Deus, até porque Ele não tem urgência. E as formas que nós adotamos não são as dele. E isso nós precisamos aprender. O relato de Lucas, que aparece também em Mateus capítulo 9 e também em Marcos capítulo 5, fala de uma graça restauradora para a família. Jesus havia viajado, foi para outras terras, operou algumas grandes maravilhas, e aí o povo dele o recebeu. Lembrem-se que esse momento exclusivo está logo em seguida do sermão que eu preguei a semana passada, da libertação daquele homem gerazeno
que estava possuído por uma legião de demônios. Jesus operou aquela libertação. O povo daquela cidade falou para Jesus: nós não queremos você aqui. Jesus entrou no barco e voltou para a sua região. Os seus estavam ansiosos, na expectativa da chegada do Senhor. Quando ele chegou, imediatamente duas situações grandiosas aconteceram. Primeiro, o pedido de Jairo, seguido da resposta. E o segundo, a cura de uma mulher enferma há 12 anos. Um texto também que foi objeto de uma das exposições bíblicas dos meses passados. A fé de uma mulher que teme ao Senhor. Agora perceba que do versículo 40 ao 42 tem a introdução de uma condição familiar. Jairo, um homem muito conhecido naquela região, naquela condição religiosa, muito respeitado, procurou Jesus com uma grande crise interna, um gravíssimo problema. O relato de Mateus é muito mais claro nesse aspecto, porque fala que quando Jairo procurou Jesus, a filha já estava morta. Ponto final. Lucas e Marcos, que resolvem desenvolver um relato mais detalhado a respeito da condição daquela família e da obra poderosa de Cristo. Mas Mateus foi direto na situação e falou: Jairo procurou Jesus porque a sua única filha estava morta. Não havia mais solução no plano terreno. A perda de um filho, para quem já passou por isso, sabe que a dor é uma dor que só Deus pode sentir. Principalmente quando ele é o único filho. Mas tem algo grandioso em tudo isso. O propósito de Deus nas aflições da nossa família. E veja o que acontece. Versículo 41, leiam por favor. Amém. A grande lição inicial é que, diante dos grandes momentos aflitivos da nossa família, a primeira coisa que nós devemos fazer é prostrar aos pés do nosso Deus e suplicar o favor dele. Eu volto a falar do início, da introdução dessa exposição. Nós corremos atrás. Nós procuramos pessoas, aconselhamento, profissionais, pastor. Tudo isso é muito importante. Mas o texto sagrado nos está dando a primeira ação que eu devo fazer em meio às aflições da minha família: clamar pelo socorro de Deus. A expressão bíblica de prostrar-se, ela revela não apenas uma dependência, porque se ajoelha aquele que depende, se ajoelha aquele que fala: Senhor, eu nada sou sem ti, se prostra aquele que reconhece que não pode fazer mais nada, Senhor, não está no meu controle. Mas também prostrar-se diante de Deus significa: Deus, eu confio na sua vontade. Eu quero a sua vontade. O Senhor é absoluto, o Senhor é soberano. Mesmo que eu tenha os meus planos, as minhas dificuldades, a minha dor, eu já coloquei diante do Senhor, mas eu me prostro também para dizer que eu sou submisso à sua vontade. E foi isso que Jairo fez. O que você faz quando a sua família está mal? O que você faz quando você percebe que os seus filhos estão se perdendo? O que você faz quando você percebe que o seu casamento não é mais o mesmo? O que você faz quando você olha para a sua família e parece que você está no campo de batalha?
nós devemos prostrar aos pés o nosso Deus e clamar a Ele: intervenha, Senhor, na minha casa. Ela pertence ao Senhor. Meus filhos são do Senhor. Meu casamento pertence a Ti. Mas veja como acontece em seguida. E como a realidade insiste em bater na porta dos nossos corações e falar para nós que não há jeito, não há mais solução. Chega, já sofreu muito, já orou muito, já buscou muito. O jeito é se acomodar nessa condição triste da minha casa, do meu casamento, da minha família. Versículo 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Já passaram por isso? Em que você olha para a família, olha para o casamento e fala: não tem mais jeito, já morreu, não tem mais solução. Já procurou aconselhamento, já procurou tratamento, já procurou psicólogo, já fizeram leituras de livros sobre relacionamentos, fazem parte da sala dos casais da primeira igreja. E ainda assim você olha para tudo isso e fala: não tem mais jeito. É isso que está acontecendo. E é isso que nós vivemos. Essa é a condição humana. Em muitos momentos nós olhamos para o nosso lar, olhamos para os nossos filhos, olhamos para a condição da nossa família e dizemos: está morta. Em outras palavras, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. O está morto. Eu não tenho o que fazer, Deus. Agora já morreu, agora é sepultar, porque não tem mais o que fazer. E foi isso. E como se não bastasse, sempre levanta um filho do diabo para encher a sua cabeça de mentiras. Sempre levanta. Porque a gente já está fragilizado, a nossa fé já está instável, porque a condição é grave, e sempre levanta um filho do diabo para dizer: não tem mais jeito não, para com isso. Por que você está orando ainda? Não tem mais solução. Não tem solução, agora é esquecer, abandona, amaldiçoa o seu Deus e morra. Não foi isso que a mulher de Jó falou para ele? Isso que acontece. Sempre tem alguém que chega para você e, usado pelo diabo, fala: não tem mais solução. O jeito é começar outra família, outro casamento, abandonar o barco. É isso que acontece. Mas aí novamente entra a intervenção divina. Percebam que esse texto ele é maravilhoso porque ele intercala uma ação do homem e uma intervenção divina. Pela segunda vez, a intervenção divina se coloca na ação pecaminosa do homem. Isso está claramente relatado no versículo 50. Leiam, por favor. Percebam, Jesus não arrumou confusão com o filho do diabo, com aquele que tenta desanimar a sua vida. Não arrumou confusão. Ele não chamou atenção, ele não falou: arreda-te de mim, Satanás, nada disso. Ele não deu palco para as pessoas pessimistas e que tentam atrasar a sua vida. E aí é uma grande lição para nós. A gente tem o costume terrível de ouvir a minoria que detesta a sua vida, que deseja o seu mal, e uma dificuldade em ouvir a grande maioria que te ama, que está do seu lado. Já perceberam isso? Como que nos incomoda uma, duas pessoas que não gostam de nós, a Laís, e a gente esquece de 100 que nos ama, que está do nosso lado, que fala conosco, que nos exorta, que nos carrega quando a gente está doente.
Jesus não dá palco para essas pessoas pessimistas, ingratas. Não. Ele olha para o homem que está doente. Ele olha para o pai que está sozinho. Ele olha para a dor da sua alma. Jesus tem muito mais do que fazer, que é curar vidas, do que dar palco para pessoas assim. Então ele fala com quem? Ele fala com o pai. Com o pai que estava doente, com o coração cheio de tristeza, porque a única filha tinha morrido. É com ele que Jesus fala. Isso é maravilhoso, porque diante de uma ação humana, desprovida de amor, de carinho, tem uma intervenção divina que revela o amor de Deus. E que fala, não está perdido. Há solução. Não desanime, não desista. Não é hora de parar. Não é hora de parar. A família é o bem maior que você tem. É essa a lição do texto. Não é hora de parar. E é isso que Jesus está falando contigo nessa manhã. Comigo nessa manhã. Você pode olhar para a condição da sua casa, do seu casamento, da sua família, da sua vida e chegar a uma conclusão. Não tem jeito. Aí tem pessoas do seu lado que desejam o seu mal e que vão falar, realmente, a morte seria o melhor para você. Mas aí entra Deus falando, eu estou contigo. Tem solução. Crê somente. Olha que bênção. E aí Jesus nos dá o caminho, a direção. Você só tem que crer. Está brigando muito, está lutando muito, está se desgastando muito, está tentando resolver com a sua força, com o seu poder, com o seu conhecimento. E quando eu falo isso para vocês, Deus está falando isso para a minha vida, é para o meu coração. A gente se desgasta muito, esquecendo que é Deus quem cuida da nossa família. Eu não estou falando para você largar mão não, e tirar mão dos remos e deixar o barco na direção que o vento levar, não. Eu estou falando que você tem a sua responsabilidade, mas estou falando que quem cuida da sua família, mesmo nos momentos mais improváveis e nas condições que parecem não ter solução, é Deus. É Ele quem cuida. O relato prossegue, caminhando para o final, nos dizendo o seguinte. Jesus chegou à casa dele, versículo 51. E a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, pai e a mãe da menina. Leiam o versículo 52. Haverá momento em que, mesmo Deus falando com você, como Ele está falando agora, Renato, o seu coração ainda ficará aflito. Foi isso que aconteceu. Jesus falou para ele, não temas, creia somente. E aí, nos versículos seguintes, ainda mostram que o coração deles estava aborrecido, choravam, pranteavam, tristes, entristecidos. E aí Jesus, de forma direta, fala, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Ele insiste. Essa é a graça restauradora, que não abre mão. Eu abro mão, eu desisto, eu canso. Eu falo, chega. Deus não abre mão. Deus continua. Até que a vontade dele seja realizada. É isso que ele está mostrando. E novamente, aparece nesse processo de momentos distintos, a fraqueza e a incredulidade humana. Vejam e leiam, por favor,
o versículo 53. Não é isso que acontece com vocês? Não tem pessoas que zombam do seu Deus? No seu dia a dia, até da família, tá? Até da família. Você vai ficar orando para esse Deus? Mas Deus é misericordioso. Mas onde está a misericórdia de Deus? Olha o seu casamento. Mas Deus é bondoso. Bondoso como? Olha a sua saúde. Ou vocês nunca passaram por isso? Jesus estava tratando o coração dos pais. E tinham pessoas que zombavam dele. Riam da cara de Jesus. Está brincando conosco? Ela morreu, como que ela dorme? Mas para um Deus um homem que há 4 dias estava sepultado, enrolado em faixas, e pelo seu poder ele falou, Lázaro, sai para fora, e ele saiu. Não há morte que resista o poder da voz do nosso Senhor. Não há impossíveis na nossa família que resistam o poder da voz do nosso Senhor. Novamente, uma intervenção divina, a resposta de Deus para a ação incrédula do homem é sempre poderosa. 54, leiam por favor. Está parecendo que está lendo na montanha, está fazendo eco. Vamos ler de novo? Entretanto, novamente, Carla, novamente, Jesus não deu palco para os incrédulos. É mais uma vez a lição para nós, para de perder tempo com quem não quer caminhar contigo. Para de perder tempo com quem deseja o seu mal. Para disso. Jesus não tem tempo para isso. Ele podia exortar, sai daqui, vocês são incrédulos, vocês são filhos do diabo. Nada disso. Não tem tempo para vocês. Essa é a condição. Eu preciso cuidar dos que são meus. João capítulo 10 fala sobre isso. Os que são meus eu cuido. Agora aqueles que me ouvem e não me seguem, a minha preocupação não é para eles. Eu morri por aqueles que são meus. É isso que está acontecendo aqui. Então, para uma ação humana, incrédula, tem uma intervenção divina, e aqui foi a última. Jesus olha para a menina e fala, levanta-te. Que poder grandioso. Tem um cântico maravilhoso, antigo, só de ouvir a tua voz e sentir o teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. É a única inundação que a gente gosta, né? Quando chove em Bauru é um desastre, desastre. Até o lugar mais alto chega a inundar. A gente não gosta de inundação. A única inundação que nós gostamos é da presença de Jesus. Ele enche e transborda. E aí toda dor, todo sofrer passa. Porque diante dele, nada que nos fere prevalece. Final do texto, que consola o meu coração quando eu olho para a minha família, e que deve consolar o seu coração quando você olha para a sua família. Versículo 55, leiam. Amém. Imediatamente. Queridos irmãos, se a própria morte não pode resistir à graça restauradora de Deus, não há problemas na sua família que resistam o poder transformador do nosso Senhor.
Está parecendo impossível? Tá. Mas se nem a morte resiste, não há problemas familiares que Deus não traga solução. Versículo 56, seus pais ficaram maravilhados. E é isso que acontece com aqueles que buscam no Senhor a sua resposta. Nós ficamos maravilhados. Não é assim? Deus, que é isso? Eu não sabia como que fizeste isso, mas Deus é grandioso, Deus é poderoso. Mas daí alguém vai te falar ainda, você é muito pequenininho mesmo, a sua fé é muito fraca. Realmente, mas não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com que Deus é grande demais. Por isso tem um versículo que eu estou citando ele já faz 2 anos, incansavelmente. Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Que o Senhor te fortaleça. E que o problema na sua família ou no seu casamento seja colocado totalmente sob os cuidados do Senhor. A graça restauradora de Deus transforma qualquer condição familiar. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém. Convido-vos a se levantarem, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por uma palavra tão maravilhosa, tão atual, tão necessária. Obrigado pela família, ela é o bem maior. Ela foi dada por Ti, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, são dádivas do Senhor. E mesmo na maior aflição que enfrentamos no nosso lar, é o Senhor que transforma, que restaura, que modifica. Pai, a nossa família está nas mãos do Senhor. Cuida dela. Senhor, Tu conheces cada família aqui presente, cada coração, cada irmã, cada irmão, e conhece o sofrimento e o desejo deles. Quanto à família, diante da Tua palavra, diante do poder do Senhor e da graça restauradora, eu clamo, intervenha poderosamente. Transforma os lares, transforma os casamentos para o louvor e para a glória do Seu nome. Oro em nome de Jesus. Amém.